Olá, pessoal! Interação de partículas com a matéria. A gente já viu que nos nossos processos de interação da radiação com a matéria, a gente pode ter espalhamento coerente no núcleo, no campo coulombiano nuclear da eletrosfera e no campo elétrico do átomo. A gente pode ter o espalhamento incoerente nessas mesmas regiões e uma absorção nessas regiões. Quando a gente fala dos processos de interação da radiação com a matéria, nem sempre a gente está diferindo exatamente os processos de interação de fótons, de partículas pesadas e de partículas leves. Vai existir uma diferença em termos desses processos de interação em função dessas interações. Quando a gente falou de fótons, ou quando a gente fala de fótons, a gente vai falar predominante no efeito Compton, efeito fotoelétrico e produção de pares. E a ocorrência do efeito fotoelétrico, Compton e produção de pares, tem uma dependência em função da energia e do número atômico do absorvedor, ou do meio pelo qual essa radiação está interagindo. De um modo geral, quando a gente vai apresentar a interação de partículas com a matéria, a gente vai dividir entre interação de partículas carregadas e pesadas com a matéria e partículas leves, que seria o caso dos elétrons e dos pósitrons. Quando a gente fala de interação de partículas carregadas com a matéria, a gente tem um mecanismo de perda de energia que vai tratar de colisões. E se a gente estiver falando, por exemplo, de partículas alfa, essas colisões elas podem ser quase que elásticas. Claro que aqui a gente também vai ter interação de prótons e de íons carregados. E aí, então, esses mecanismos de perda de energia, a gente vai falar em termos de um poder de freamento, ou o stopping power, representado por essa letra S aqui. E o meu stopping power, então, ele é a perda de energia, por isso esse sinal negativo, por unidade de caminho que essa partícula vai percorrer. De um modo geral, a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais, com uma visão um pouquinho mais linear para facilitar a vida da gente. Porque quando atravessa um material, então a partícula carregada vai transferir a sua energia por processos de colisão e de radiação. De tal maneira que ao longo de uma trajetória dx, a gente tem uma taxa de perda de energia expressa pelo quanto de energia é deixada por essas interações ao longo do caminho. Existe uma chamada fórmula de Bethe que vai estar trabalhando essa relação aqui para o nosso dE dx, para que a gente entenda direitinho esses processos de colisão que estão acontecendo aqui. A diferença é que quando a gente trabalha com partículas pesadas, a gente multiplica por esse fator B aqui, que vai ser dado por esta relação, onde aqui no nosso stopping power, a gente vai levar em consideração a carga do elétron elevado na 4, a gente vai levar em conta a carga da partícula incidente elevado ao quadrado, e a gente tem a energia cinética da partícula. E a gente também multiplica por esse N aqui, que está relacionado ao número de átomos por centímetro cúbico que o material absorvedor tem, porque quanto mais denso o material, maior a probabilidade de interações. Quanto menos denso, menor essa probabilidade de interações. Então, isso está dependendo justamente do número de Avogadro, da densidade do material e do número de massa desse material. Essa fórmula de Bethe, então, a gente tem ela como esse traço vermelho aqui. E a gente tem como dados experimentais este valor intermediário aqui, e a gente tem umas correções nessa equação de Bethe que vai nos dar essa linha azul aqui. Isso aqui a gente só chama atenção por causa das relações de baixa energia. Esse gráfico aqui, então, ele serve justamente para a gente mostrar que a fórmula de Bethe vai ser válida apenas para energias altas o suficiente para que a partícula carregada ou o íon que a gente está analisando o poder de freamento dele não transporte elétrons atômicos com ele. E essas correções vão ser dadas, então, justamente pela linha azul, por essa linha azul aqui do gráfico. Essa relação de stopping power, ou de a perda de energia por comprimento, pode ser denominada também como uma taxa específica de perda de energia ou um poder de freamento linear. A perda específica da energia vai depender do quadrado da carga da partícula e aumenta quando a velocidade dessa partícula diminui. A massa que a partícula está interagindo vai afetar mais a forma da trajetória. Então, nesta figura aqui, a gente tem os valores calculados de stopping power para partículas
incidentes no silício e no germânio. E aí a gente vê que o comportamento da curva ele é idêntico, tanto para o silício quanto para o germânio, mas o que vai mudar em relação a isso aqui é justamente a energia no qual a gente vai ter um poder de freamento maior ou menor, dependendo do material. E a gente viu que a gente tem um poder de freamento que a gente vai ter uma contribuição pelas colisões e uma contribuição pela radiação. No caso, o meu stopping power ele vai ser dado pelo poder de freamento de colisão mais o poder de freamento de radiação. Essa distinção vai ocorrer justamente porque a energia perdida por colisão ela vai ser absorvida próxima à trajetória da partícula, enquanto que a energia perdida por radiação, essas colisões podem criar fótons que vão interagir a grandes distâncias em relação ao ponto em que esses fótons foram gerados, então a gente vai ter uma energia dissipada longe do ponto de interação primária. Por isso que a gente tem essas duas contribuições no nosso stopping power. E isso que vai me dar justamente um alcance diferente quando a gente fala de partículas carregadas e quando a gente fala de partículas leves. Com as constantes colisões e eventual emissão de radiação de freamento, as partículas carregadas penetram no meio material até que a sua energia cinética entre em equilíbrio térmico com as partículas do meio, estabelecendo um alcance nesse meio absorvedor. E aqui, então, a gente tem duas imagens, né? O que seria, então, o alcance dos meus elétrons e o alcance das minhas partículas alfa. Se a gente olhar essa imagem aqui a gente tem o exemplo de um caminho percorrido por uma partícula alfa e aqui o exemplo de uma partícula beta. Nessa primeira imagem, onde a gente tem uma linha praticamente linear, é uma autorradiografia de partícula alfa do osso de rato após inalação com ameriço 241. Esse aqui é retirado do livro do Turner. E aqui, também retirado do livro do Turner, a gente tem uma autorradiografia de partículas beta, só que daí não é em termos do tecido ósseo, é em termos do cérebro do rato que foi incorporado com carbono 14. Justamente porque as partículas pesadas, como partícula alfa e fragmentos de fissão, têm uma trajetória praticamente em linha reta dentro do material, ao contrário, então, dos elétrons, que ela vai ser quase aleatória. Para cada tipo de partícula, a gente pode definir um alcance, e a gente vai ter algumas equações semi-empíricas em função das energias para determinar esses alcances. É justamente em função, por exemplo, dessas equações, que aqui a gente tem um exemplo de 10 trilhas calculadas para elétrons, todos eles de 740 keV entrando numa placa de água. Né? Então, aqui estão entrando todos os elétrons e cada um vai fazer uma trajetória aleatória, dependendo justamente das relações de interação com o meio. A gente pode ver até que tem um elétron que ele é espalhado e ele retorna para fora da placa, ele sai da placa. Então, a gente vai ter essa diferenciação em termos de alcance. E aqui, então, eu trago um exemplo do valor do alcance no ar. Então, se eu estou no ar, eu já estou levando em consideração a densidade do ar. Esse meu alcance, ele pode ser estimado semi-empiricamente por esta expressão aqui. Então, o meu alcance em centímetros vai ser a energia da partícula alfa elevado a 3 meios multiplicado por 0,318. E aqui a gente tem, então, uma imagem de alcance para 4 materiais diferentes, que a gente tem aqui na linha 1, o ar, na linha 2, o tecido humano, na linha 3, o alumínio e na linha 4, o cobre. Vocês veem que conforme a gente aumenta a energia, a gente aumenta esse alcance no meio. Embora em termos de partícula alfa, inclusive aqui ele está trazendo miligrama por centímetro quadrado, porque esses alcances eles são muito pequenos, né? E a gente trabalha com energias bem menores, né? Então a gente vê que para as energias que a gente trabalha usualmente, as partículas alfa, por exemplo, elas não chegam a penetrar no tecido humano. E tem pouco poder de penetração no ar. Já minhas partículas beta, dependendo da energia, eu vou ter uma relação para essa equação do alcance. Elas não possuem um alcance preciso, as partículas beta, mas então vão ter
aqui a gente tem pelo menos 3 relações semi-empíricas em função da energia. Então, se a gente tiver energias maiores do que 0,8 megaelectronvolts, a gente pode trabalhar com esta equação aqui, onde o meu alcance é a minha energia multiplicado por 0,542, subtraído de 0,133, e o meu resultado em gramas por centímetro quadrado. Se eu tiver entre 0,15 e 0,8 megaelectronvolts, a minha energia vai ser multiplicada por 0,407, subtraída de 1,38. E se eu tiver entre 1 e 20 megaelectronvolts, essa energia é multiplicada por 0,50, subtraída de 0,106, e o meu resultado também em gramas por centímetro quadrado. Aqui a gente entende, então, que se eu pegar esse meu resultado em grama por centímetro quadrado e dividir pela densidade do material, a gente vai ter o alcance em centímetros, que é o que traz esta figura aqui. Então, nesse gráfico, no gráfico dessa figura aqui, a gente tem o caminho 1, que está mostrando, então, o meu alcance de partículas beta em função da energia para o ferro. No 2, a gente tem o Pirex, que é um tipo de vidro relativamente resistente e refratário. A gente tem aqui na curva 3 o PVC. Na curva 4, a gente tem o Lucite, tá? Também conhecido como plexiglass, que na verdade é um tipo, ele é um bom substitutivo para o vidro, embora ele não seja um vidro, ele seja mais uma espécie de acrílico. E no tracejado aqui, número 5, nessa curva 5, a gente tem então o alcance das partículas beta no ar. E essa diferença vai acabar existindo justamente pela constituição das nossas partículas. A gente tem um poder de colisão para partículas beta diferente daquele de partículas carregadas por 2 fatores físicos. Um deles é que a partícula beta pode perder uma grande fração de sua energia em uma única colisão, até porque a gente está interagindo elétron com elétron. E o segundo fator é justamente que se a minha partícula beta ela é idêntica àquele elétron no qual ela está incidindo, que ela está colidindo, a identidade das partículas é a mesma. E aí, então a gente não sabe experimentalmente quem é o elétron incidente e quem é o elétron atingido depois que houver a colisão. Então, a gente vai considerar que a perda de energia definida, então, de forma que o elétron que tem menor energia após a colisão é justamente aquele elétron que foi atingido pela partícula beta ou pelo pósitron. E o nosso poder de freamento, ou seja, a perda de energia por comprimento em termos de colisão, ela vai ser esse primeiro termo análogo à equação de Bethe, aqui é a equação de Bethe, vai ser análogo à equação para partículas carregadas, e o que vai mudar é esse segundo termo aqui. E nesse segundo termo aqui, então, eu vou levar em consideração se eu estou trabalhando com elétrons ou com pósitrons, comparando, então, com aquela equação de Bethe para partículas carregadas, né, a gente vê que é esse segundo termo aqui que a gente vai ter alguma diferenciação em função do tipo de partícula e das colisões que vão estar acontecendo, então. Em relação à colisão por radiação das partículas beta, ao contrário das perdas de energia de colisão, a gente não vai ter uma fórmula analítica ou uma equação única para calcular a perda de energia por percurso por radiação. A energia perdida por radiação, ela vai se comportar de maneira diferente daquela da colisão. E a eficiência Bremse-Strahlung em elementos de diferentes número atômico, de diferentes número atômicos Z, varia com o quadrado desse número atômico, e as partículas beta de uma dada energia, as perdas de Bremse-Strahlung são consideravelmente maiores em materiais de alto número atômico, como, por exemplo, o chumbo, do que em materiais de baixo número atômico, como, por exemplo, a água. E outro fator a se considerar é que a taxa de perda de energia por radiação, ela aumenta quase que linearmente com a energia da partícula beta. E a taxa de colisão, ela vai aumentar logaritmicamente.
Em altas energias, portanto, o brainstorming vai tornar o mecanismo predominante de perda de energia das partículas beta. Na física médica, de um modo geral, a gente está trabalhando então com energias menores e com números atômicos relativamente baixos, exceto quando a gente está falando de materiais para a absorção da radiação, para a atenuação dessa radiação, como por exemplo o chumbo. Na física de partículas, a gente vai considerar todas as possibilidades de energias e de materiais, né? Porque a gente estaria estudando mais em relação às interações, às seções de choque, a esse stopping power, e aqui a gente está dando uma atenção mais especial para essa parte que a gente vai aplicar sempre na área da física médica. Na área da radioterapia, esses conceitos são extremamente importantes, até porque a gente vai ter duas especialidades. A radioterapia, a gente vai ter a teleterapia, que é uma terapia à distância, que a gente vai estar trabalhando com radiação gama, e na braquiterapia, que a gente vai estar trabalhando muito com radiação beta. Então, a gente tem que ter esse entendimento de como as diferenças que vão existir entre essas interações da radiação beta e da radiação gama com o meio biológico. Esses conceitos também são importantes, né, para os nossos entendimentos de como funcionam os nossos detetores de radiação. E no caso das interações de fótons com a matéria, na parte da radiologia e da medicina nuclear, que a gente trabalha prioritariamente com radiações eletromagnéticas, a gente vai trabalhar muito essa questão da atenuação, principalmente quando a gente fala de otimização da proteção radiológica. Se a gente quer otimizar a nossa proteção radiológica, se a gente quer otimizar, reduzir as doses de radiação a que os funcionários, a que os pacientes, a que os indivíduos do público ou o meio ambiente esteja exposto, então a gente tem que conhecer todos os mecanismos da interação da radiação com a matéria para poder definir bem todas as questões de proteção radiológica, sempre visando uma minimização de custos e otimização de procedimentos, tá ok?